Atenção, galera, as páginas que tinham saído em baixíssima qualidade anteontem ou no dia anterior agora saíram mais completas, não só frames específicos, saíram mais completas e em melhor qualidade. A gente consegue entender agora muito mais coisa do que esse verdadeiro final de Shingeki no Kyojin ele tá querendo passar pra gente. Ainda não é tudo, pelo número de páginas que saiu, ainda não é tudo, pode ser que saia ainda mais páginas conforme forem passando os dias, mas hoje já tem coisa pra gente comentar, galera, hoje tem muita coisa pra gente debater aqui hoje. Lembrando também, antes da gente começar, hoje é o último dia, galera, meia-noite acabam as inscrições do curso completo de japonês Nihongo Premium, que eu vou deixar o link na descrição pra você saber mais. Se você deixou pra última hora, a hora é agora, meu amigo, não tem mais o que fazer. Meia-noite acaba, então, se você tá perdido, dá uma acessada no link na descrição pra você saber mais todos os detalhes sobre o curso que vai do básico até o avançado de japonês. Não perde essa oportunidade. Vamos lá, galera, que eu tô doido aqui, muita coisa pra gente comentar. Vocês lembram do final onde a gente viu a Mikasa, ela carregando a cabeça do Eren no final da guerra? Essa cena, ela teve uma leve alteração com ela tendo uma interação com a Ymir Fritz, com a fundadora Ymir Fritz, que agora ela teve uma participação um pouco maior. Ela teve um significado um pouco maior na despedida dela, ela não simplesmente desapareceu do nada. Claro que a gente deduz que os caminhos eles tenham se extinguido, que eles tenham desaparecido, e isso obviamente aconteceu. A gente viu a despedida dos outros, né, das outras figuras, dos outros espíritos dos Eldianos, da tropa de exploração, que também apareceram lá para a despedida deles, diretamente para o Levi, também a Sasha aparecendo, um pessoal também à parte. Mas enfim, a gente vê agora a Ymir, ela desaparecendo. Mas antes dela desaparecer também tem mais coisa aqui. É mostrado também elas duas se olhando e a gente agora pode ver finalmente os olhos da Ymir. Isso aconteceu agora não pela primeira vez, mas pela segunda vez, já que pela primeira vez a gente viu quando o Eren ele conseguiu libertar a Ymir daquela prisão, né, daquela escravidão que ela se vivia, aquela escravidão psicológica que ela vivia nos caminhos. E agora a gente vê esse olhar dela mais uma vez, só que de forma muito mais sutil, de forma muito mais serena. Agora eu tô confundido, os olhos dela também apareceram, né, quando ela tava vendo a Mikasa beijando a cabeça do Eren. Se eu não me engano, ela também tá com os olhos à mostra ali, né? Então me corrigindo, se eu não me engano, essa seria a terceira vez que a gente vê o olhar dessa personagem. O que faz sentido, né? O olhar, mais uma vez, é um significado de vida, é um significado de indivíduo, é um significado de expressão corporal, né? Os olhos nos animes, em desenho animado ocidental também, sempre é algo muito evidenciado, sempre são olhos muito grandes porque eles querem mostrar expressividade. E isso se reflete também agora na Ymir, com a gente conseguindo ver o olhar da personagem, as expressões e as vontades da personagem. E outro detalhe também que a gente teve nisso foi um frame mostrando um futuro hipotético, que as pessoas estão confundindo, achando que isso é o passado alterado, que é mostrado ao invés da Ymir, ela se jogar na frente do Rei Fritz e se sacrificar por ele, ela deixando aquela lança penetrar o corpo dele e ela abraçando as filhas. Aquilo não é um passado alterado, nada mais é do que a vontade que ela queria que tivesse acontecido. Não tem como aquilo ser um passado alterado, porque senão, assim como foi falado pela Mikasa, ela não teria existido depois disso tudo, né? Os Eldianos, eles não teriam continuado a existir depois daquilo tudo. O poder dos Titãs provavelmente não teria sido passado adiante. Então muita coisa teria sido alterado. Aquilo não é uma outra linha do tempo, nada do tipo. É simplesmente a imaginação e a vontade do que ela queria que tivesse acontecido a partir de agora. Depois, muito desses vazamentos são focados na própria Mikasa, na trajetória da própria Mikasa, e alguns desses frames a gente já tinha visto, o primeiro deles sendo, obviamente, ela mais uma vez aqui recitando, ela visitando o túmulo do Eren com o seu atual marido ou namorado, vamos supor aqui que seja marido, com o filho ou filha dela, o bebê dela. Eu vi gente falando que, na verdade, pode ser que nem seja o marido dela. Vai que é, por exemplo, o Armin, já que eles estão ali, né, visitando juntos o túmulo do Eren, e pode ser que aquele bebê nem seja bebê fruto dela, pode ser que seja um bebê adotado do orfanato lá da história.
Cara, gente, porra, vamos apelar pro básico aqui, vamos apelar pro simples, assim. O Simon, eu acho aqui que ele tá realmente querendo ser bastante direto em querer dizer, olha só, ela realmente teve um marido e um filho. E ele não ter mostrado o rosto dessa figura paterna significa que aquela pessoa não importa, na verdade, né? Não é uma pessoa de importância, de relevância. Se fosse o Armin, por exemplo, não teria qualquer problema em mostrar o rosto dele também. Não seria mostrado, exemplificado de forma visual dessa forma, dando claramente a entender que é um parceiro dela atual. Depois é mostrado mais ainda da Mikasa sendo passados vários anos e ela agora idosa. A gente viu que tinha um vazamento dela já morta, mas antes disso é mostrado ela também idosa. Na verdade, um framezinho que também tinha sido vazado, mas a gente não sabia exatamente o que estava acontecendo. A gente só sabia que tinha um grupo de pessoas, eles novamente visitando o túmulo do Eren. Dessa vez, o túmulo agora um pouco mais atualizado, né? Com uma cerquinha em volta, né? Dando a entender que tinha passado mais alguns anos, mais algum tempo depois daquela primeira visita que a Mikasa ela fez com o marido. E realmente isso aconteceu, só que quem estava lá era também, mais uma vez, a Mikasa, sendo que dessa vez agora idosa. Você vê também tinha uma cadeira de rodas ali, ela provavelmente já tá usando cadeira de rodas, mas você vê que a posição é basicamente a mesma da primeira vez que ela vai visitar, né? Pelo menos da primeira vez que a gente vê o frame dela visitando. Então, obviamente, é a personagem mais uma vez, e aquelas pessoas que estão em volta provavelmente são familiares dela. Ela sendo já uma idosa, a partir de agora, naturalmente teria ali questão de talvez sobrinho, neto, filho também, um monte de coisa, um monte de gente ali que seja parente ou minimamente próximo da personagem, mas ela até velhinha continuou visitando o túmulo do Eren e não acaba por aí. Antes da gente falar, na verdade, dela morta, vamos supor aqui, nesse primeiro avanço no tempo, que tenham se passado cerca de 60 a 70 anos, para justificar ela já ser uma idosa na cadeira de rodas. Vamos colocar aqui, tenham se passado pelo menos 60 a 70 anos. E também é mostrado, depois dessas décadas, Parades se desenvolvendo e várias construções de prédios que não têm uma arquitetura tão diferente assim, na verdade tem uma arquitetura muito parecida com a qual a gente já estava familiarizado, que era, por exemplo, a arquitetura lá do Reino de Marley, por exemplo, então não era uma arquitetura tão diferenciada. Por que isso tudo é importante? Porque é importante a gente situar no tempo que é mostrado esse frame para o que acontece depois. O frame que acontece depois é mostrado Parades completamente diferente. A gente vê que a Mikasa ela já tinha morrido, ou seja, muito da Mikasa, né? Muito da trajetória da Mikasa foi mostrada nesses pequenos frames e depois é mostrado Parades X anos depois, que a gente não faz ideia de quanto tempo se passou. E esse é só o segundo pulo no tempo. Depois é mostrado mais outro pulo no tempo, mas vamos chegar lá daqui a pouco. A gente não sabe exatamente quantos anos se passaram nesse ponto atual da história, mas a gente vê que a árvore na colina, ela cresceu já a um ponto em que ela se tornou praticamente idêntica à árvore onde a Ymir ela caiu e conseguiu o poder dos titãs. Não diria que é a mesma árvore, teve gente falando isso, que na verdade a árvore onde a Ymir ela conseguiu o poder dos titãs era essa árvore. Não, essa árvore na colina era bem menor, não tinha um lago embaixo, não tinha uma cavidade para você conseguir entrar ali entre as raízes da árvore, não existia isso, então só foi algo mais metafórico pra gente ver que, olha só, né, a árvore na verdade era da mesma espécie daquela outra árvore e agora a gente pode ver as semelhanças muito mais claramente. A gente vê pelo tempo que se passou também a quantidade e a estrutura dos prédios de agora, que são completamente diferentes do que a gente viu sendo construídos no primeiro avanço no tempo, ou no segundo, eu já tô me perdendo, mas no time skipzinho anterior, né? Os prédios já são completamente outros, não foram nem reformados, foram completamente substituídos. São prédios muito mais modernos e, mais do que isso, vários aviões sobrevoando a ilha de Parades e bombardeando a ilha, deduzo que inteira. A gente não sabe exatamente quanto tempo se passou, os prédios eles não parecem ser extremamente futuristas, né? Apesar dos aviões eles sim serem, eles parecerem mais futuristas, pelo menos pro nível de aviões que a gente costuma ver casualmente hoje em dia, né? Pode ser que tenham hoje em dia aviões parecidos, mas não acredito que sejam aviões tão comuns assim com essa arquitetura que a gente viu, né? Com essa estrutura que a gente viu nesse frame. Só que, mais uma vez, a gente vê o tempo avançando e dessa vez Parades aparentemente completamente destruída. Na verdade, muito do visual de Parades que a gente vê nesses avanços de tempo,
todos eles giram em torno daquela árvore. A gente vê o avanço do tempo através da perspectiva, basicamente, daquela árvore, né? Naquele microcosmo da árvore, mas a gente consegue tirar muito do que está acontecendo a partir disso. E agora Parades já destruída. Os prédios em volta quase que completamente soterrados em terra e areia. Árvores em volta, a árvore na colina muito maior, cresceu ainda mais e agora várias árvores em volta também estão crescendo, meu amigo. Eu não entendo muito de flora, mas eu diria que para você crescer uma árvore dessas, você vai ter que precisar de um tempinho aí. Então, com certeza se passou bastante tempo. E mais uma vez aparece aquele garoto que a gente deduziu que talvez pudesse ser o filho ou neto da Mikasa. Na verdade, no máximo é um parente muito distante, porque muito tempo se passou. Eu diria que pelo menos 1000 anos se passaram no total até todos esses acontecimentos eles se concluírem. A gente vê esse garoto com um cachorro que eu jurava que era uma pessoa sentada no frame anterior, mas não, era um cachorrinho dele, tudo bem, um explorador com o seu cachorro, faz algum sentido. E eles explorando esse mundo em ruínas, indo até, mais uma vez, a árvore na colina, que mais uma vez não é a árvore da Ymir que a gente supôs na primeira vez que esse frame ele foi vazado. E por mais que seja uma outra árvore, como elas se tornaram basicamente idênticas, tudo leva a crer que talvez ele consiga reiniciar o ciclo de ódio e reiniciar o ciclo da existência dos titãs na Terra. Vai depender da existência dos parasitas, se essa espécie continua existindo mesmo depois de milhares de anos. Agora, sintetizando as alterações que a gente teve com essas novas páginas. A primeira delas aqui, a Ymir desaparecendo com os caminhos. Eu gostei muito desse ponto dela aparecendo, dela interagindo com a Mikasa, dela se despedindo, a gente vê a despedida dela, foi um acréscimo muito bom. Teve uma leve confusão ali no frame, né? Se era um futuro, se era um passado alterado, alguma coisa do tipo, mas não, fora isso, nada demais, realmente foi um ponto bem positivo. Segunda coisa, o ciclo de ódio continuando. Isso, na verdade, a gente já viu que realmente tinha acontecido no primeiro final do mangá. O ciclo de ódio ele continuava, só que não tinha nada definido, não tinha nada concluído. Só foi mostrado que a Ilha de Parades ela estava ascendendo militar e belicamente para conseguir lidar com os conflitos internacionais. Isso tudo ficou em aberto, só que agora a gente teve a conclusão desse ódio, a conclusão desse ciclo de ódio que foi o extermínio, o provável extermínio da Ilha de Parades, de todos os Eldianos. Isso significa que o Eren estava certo o tempo todo? Eu acredito que, pelo fato de muita gente ter ficado bolada com o fato do Eren ele não ter concluído o plano dele, além do fato dele também ter se revelado um gadoso, mas um bovino gadoso, eu vou acreditar que o Isayama ele decidiu colocar esse final agora com Parades sendo completamente dizimada para tentar aliviar um pouco a barra dos fãs do Eren, para dizer, olha só, o Eren estava certo. Olha só o que aconteceu com Parades. Era para ele ter destruído o mundo inteiro. Era para terem deixado ele concluir o plano dele. Você tá feliz, Armin? Você tá feliz, Mikasa? Você tá feliz? Aliança. Super amigo. Vocês estão felizes? Olha só no que culminou, né? Pode ter demorado, mas Parades foi dizimada. Eu estava certo. Então, eu acredito. Sim, eu acredito que o Isayama ele tentou ali se redimir um pouco com os fãs do Eren. A Mikasa, ela continuou como gada do Eren, só que dessa vez agora com o marido e com o filho, principalmente o marido servindo como uma muleta para ela a todo momento tentar lembrar do Eren, tentar usar ele como uma forma de substituição para o Eren que nunca vai ser, e ela continuou até o fim da vida fiel ao Eren. Isso é um terrível final para a personagem e uma possível continuação com essa figura que a gente não sabe, não faz ideia de quem seja. Eu realmente estou bastante curioso, eu queria muito saber se é algum sobrevivente eldiano, algum descendente direto dos eldianos, alguém que a gente consiga de uma linhagem familiar que a gente já conheça e que agora decidiu ali explorar aquele mundo, né, o antigo mundo onde talvez antigamente os antepassados dele vivessem. Cara, essa pegada eu ia achar muito legal. A gente não sabe quem é exatamente esse garoto ou essa garota, mas, cara, eu não acho que vai ser confirmada alguma continuação, meu amigo. Deus queira que não, mas só que ao mesmo tempo eu não acho que esse frame ele foi colocado à toa. Se ele foi colocado lá, se tem um garoto que ele foi até lá, aquela árvore, pode ser que dê realmente em alguma coisa. Pode ser que realmente seja uma sugestão do Isayama que de alguma forma
o garoto ele vai conseguir retomar o poder dos titãs. Então, galera, vamos esperar os próximos vazamentos. Conforme eles forem saindo, mais vazamentos forem saindo, eu vou trazer mais vídeos aqui pra vocês. Então não deixem de estar inscrito no canal e ativar o sininho para não perder a notificação desses vídeos. E lembrando mais uma vez, hoje é o último dia para você fazer a sua matrícula no curso completo de japonês Nihongo Premium. Link na descrição para você saber mais sobre o curso. Beleza? Até a próxima. Tchau!